Wendy é uma professora de arte. Hoje pela manhã, alguém a enganou colocando cola em sua caneca de café. Ela questionou 3 suspeitos. O Blair disse: "Eu não fiz isso. Eu estava muito ocupado pintando essas lindas flores." O Jason disse: "Eu dormi demais e vim ao ateliê mais tarde do que você." E a Zara disse: "Por que eu faria isso? Você é minha professora favorita." Quem fez isso? Foi a Zara. Há uma caneta de cola no bolso dela. Wendy dá uma tarefa a seus alunos e deixa o ateliê. Depois de um tempo, ela volta e vê este quadro. Ela diz: "Uau, quem pintou esta obra-prima?" 3 estudantes afirmam ser o autor da pintura. Você consegue adivinhar quem está dizendo a verdade? Para resolver este mistério, devemos dar uma olhada nas paletas dos alunos. Somente este estudante tem todas as cores que combinam com a pintura. Wendy sai para comprar alguns alimentos para o almoço. De repente, ela vê um ciclista deitado no chão. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? Na verdade, o carro bateu no frasco de ketchup. O ciclista acabou de cair por perto e ficou manchado. Wendy recebe uma entrega: 3 caixas idênticas com suprimentos para artistas. Todas as caixas estão etiquetadas incorretamente. A Wendy precisa rotular corretamente todas as caixas, abrindo apenas uma delas. Você pode ajudá-la? Como as 3 caixas contêm os itens errados, a Wendy deveria abrir a 3ª caixa. Se ela contiver aquarela, a primeira definitivamente terá pincéis, e a 2ª caixa, aquarelas e pincéis. E se ela encontrar pincéis na 3ª caixa, a primeira conterá tanto aquarelas quanto pincéis, enquanto a 2ª apenas aquarelas. O entregador caminha para fora e grita: "Ei, chamem a polícia! Alguém roubou meu carro!" A polícia inicia uma investigação e encontra estes 3 suspeitos. Um deles é o ladrão. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara está apenas pintando sua cerca, e o terceiro é um jardineiro. Mas o segundo está escondendo um kit de ferramentas no bolso da camisa. Então ele é o ladrão. Wendy vai a uma festa de Halloween. 3 caras a convidam para dançar, mas um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara está apenas vestindo uma fantasia de lobisomem. O segundo tem alguns arranhões, mas isso não prova nada. Mas o terceiro tem uma cauda de lobisomem de verdade. Após a festa, Wendy se acorda em uma jaula feita de gelo. Ela só tem uma picareta na mão. Enquanto isso, Zack, seu melhor amigo, está trancado com uma furadeira em uma jaula parecida. Você sabe dizer quem vai escapar? Somente a Wendy escapará. O Zack não pode usar a furadeira sem eletricidade. No dia seguinte, Wendy chega ao ateliê de arte. Ela deixa seu café na mesa e vai para o banheiro. Wendy volta e descobre que alguém havia bebido sua bebida. Ela verifica na superfície da xícara se há impressões digitais, mas só encontra seus próprios vestígios. Ela então questiona 3 suspeitos entre os estudantes. O Blair diz: "Desculpe, eu estava lavando meus pincéis na pia, não olhei para sua mesa." O Jason diz: "Desculpe, eu não gosto de café, e além disso estava fazendo uma live para os meus seguidores." E a Rosa diz: "Eu estava me trocando no vestiário para ser modelo para a aula de retrato." Você consegue identificar o ladrão? É o Jason. Dê uma olhada em seu bolso de trás. Ele está escondendo luvas de borracha. É por isso que não deixou nenhuma impressão digital. Wendy recebe uma chamada de emergência. Alguém havia roubado quadros de sua galeria de arte. Wendy interroga 3 suspeitos entre os visitantes. A Sarah diz:
Eu vim aqui para comprar alguns de seus quadros, mas quando entrei na galeria, as paredes estavam vazias. A Jill diz: fiquei cega há 7 anos, então eu não vi nada. Eu só visito esta galeria para usar o banheiro. E o Robert diz: por que eu iria roubar este lugar? Eu sou o maior investidor. Quem está mentindo? A Jill. Se ela é realmente cega, por que trouxe esta câmera fotográfica consigo? Wendy realiza exames de admissão para estudantes de arte. Um destes 3 artistas é canhoto. Você consegue adivinhar quem é? É o terceiro cara. É mais fácil para o canhoto segurar uma palheta na mão direita e pintar com a esquerda. Desta forma, sua mão esquerda trabalha e a direita permanece estática. Durante os exames, um cara chamado Bob passa mal e desmaia. A Wendy chama a ambulância e o leva para o hospital. Ela recém conheceu o Bob, então não sabe quem são seus parentes. Mas mesmo assim, a Wendy consegue notar sua esposa no hospital imediatamente. Você também consegue identificá-la? É a primeira garota. Eles têm tatuagens idênticas, e a terceira garota tem um sinal semelhante na bochecha, então ela provavelmente é a irmã do Bob. Os médicos suspeitam de envenenamento. Assim, eles mantêm o Bob no hospital para fazer exames. Enquanto isso, a Wendy retorna ao ateliê e questiona 3 testemunhas entre os candidatos. A Sheila diz: o Bob já não parecia bem, eu não o culpo. Todos ficaram estressados durante os exames. O Sam diz: não tenho ideia de quem o envenenou, mas esta pessoa é insensível. E o Xavier diz: acho que o Bob está apenas fingindo estar doente para ser aceito por piedade. No dia seguinte, o Bob liga para o Wendy com os resultados do exame. Ele foi envenenado. A Wendy chama a polícia imediatamente e eles prendem uma das testemunhas. Você consegue adivinhar quem e por quê? O Sam. Ele sabia do veneno antes que os resultados do exame estivessem prontos. Na manhã seguinte, Wendy entra no ateliê e vê que alguém deixou uma enorme bagunça. As telas estão rasgadas e as tintas derramadas por todo o chão. Você pode contar todos os pincéis nesta sala? Treze. E quanto aos frascos de vidro? Você consegue contar o número exato? Há 8 frascos de vidro neste ateliê, incluindo este quebrado. Wendy pergunta a 3 alunos seus: quem é o responsável por esta confusão? A Nina responde: eu acho que foi o Davi. Ele nunca lava as mãos e as roupas. Ele é tão esquisito. O Davi diz: foi a Nina. Ela está com ciúmes porque seus quadros não foram selecionados para uma exposição de arte. E a Amber diz: eu não sei quem fez isso. Ontem eu estava me sentindo mal e fiquei em casa. Quem é o responsável por esta bagunça? Dê uma olhada nas telas. Todas estão assinadas. A única que não foi rasgada tem o nome do Davi. Portanto, ele arruinou o estúdio e as obras de seus rivais. Wendy conduz seus alunos ao parque para uma aula ao ar livre. Você consegue ver algum detalhe estranho nesta área? Esta é uma macieira, mas por que há tantas laranjas debaixo dela? 2 estudantes pintaram quadros quase idênticos. Você pode ajudar a Wendy a encontrar 3 diferenças? Aqui estão elas. E quanto a estes retratos? Você consegue identificar 3 diferenças aqui? Aqui estão.
Após a aula, a Wendy se perde ao tentar sair do parque. Ela precisa caminhar através deste labirinto confuso. Você pode ajudá-la a encontrar a saída. Apenas o primeiro caminho é correto. No caminho de casa, Wendy entra em um supermercado. Você pode contar o número de cactos? 6. Alguém havia quebrado o carro mais caro do estacionamento perto do prédio da Wendy. A polícia interrogou 3 testemunhas para descobrir quem era o culpado. O Carl disse: "Este é o meu carro. Eu estacionei como de costume e fui para casa. A Wendy me acordou com sua ligação." A Gia diz: "Eu estava em uma aula de yoga em um estúdio próximo. Este carro pertence ao meu ex-namorado Carl. Que pena, ele amava este carro mais do que a mim." E o Peter diz: "O Carl é meu vizinho, mas ele não é meu amigo, se você entende o que quero dizer. Eu passei o dia todo trabalhando e acabei de chegar." Quem quebrou o carro do Carl? Foi a Gia. Ela está escondendo um taco de beisebol dentro de seu tapete de yoga. Veja só, um carro bateu na vitrine de um restaurante e a deixou em pedaços. O detetive Haroldo foi investigar o caso. Há 2 suspeitos, a Júlia e o Douglas, mas nenhum dos 2 quer assumir a culpa. Ajude o policial a descobrir quem está mentindo. É a Júlia. Os rastros de pneu no chão pertencem ao carro dela. O Adão estava dirigindo para casa à tarde da noite, quando a gasolina estava prestes a acabar. Ele parou em um posto para encher o tanque e comprar alguma coisa para comer. Lá dentro havia uma operadora de caixa e mais um cliente vestido de preto. Quando o Adão foi pagar sua conta, a funcionária disse: "Deu 505. Ele pagou, saiu da loja e ligou para a polícia imediatamente. Por quê? A máquina registradora mostrava R$ 18,35, mas a moça disse 505, que se parece com a sigla SOS. O detetive Haroldo estava caminhando na rua quando ouviu um barulho. Ele resolveu checar o que havia acontecido. Parece que um cara pegou a bolsa de uma idosa e saiu correndo. O detetive correu para a direção que as testemunhas apontaram. Depois de virar a esquina, o cara viu 3 portas. Então bateu na primeira. O dono do apartamento, o Patrick, apareceu e disse que tinha acabado de voltar de uma longa corrida. Outro homem, o João, abriu a segunda porta e falou que estava jogando basquete nos fundos de casa. O terceiro apartamento pertencia ao Raimundo, um músico. Ele tinha acabado de compor uma nova canção. Depois de falar com os 3 rapazes, o detetive Haroldo descobriu quem era o criminoso. E você, já sabe quem é? É o João. Ele afirmou que estava jogando basquete, mas estava segurando uma bola de futebol enquanto conversava com o detetive. A Sara e sua irmã Maria estavam fazendo compras. Quando saíram do supermercado, a Sara apontou para um garoto e exclamou: "Olha, meu sobrinho tá ali." E a irmã respondeu: "É mesmo, mas ele não é meu sobrinho." Como isso é possível? O garoto é filho da Maria. A Gina voltou da Ásia e trouxe uma preciosa estátua de porcelana de lá. Ela deu uma festa e convidou todos os amigos para contar sobre a viagem. Eles se divertiram muito, mas depois que todos foram embora, a mulher deu falta da estátua. Então chamou a polícia e mostrou fotos que tinha tirado na festa. Um dos policiais percebeu na hora quem tinha roubado o objeto. E você já sabe? Foi esta garota. Ela escondeu a peça debaixo do chapéu. Às 9 da manhã, o Hélio recebeu uma ligação de seu amigo, que é proprietário de um negócio de grande porte.
O homem disse que um documento muito importante tinha desaparecido de seu escritório. O papel estava em cima da mesa dele na noite anterior, mas agora ele não o encontrava em lugar algum. O Hélio foi até a empresa para interrogar os funcionários do amigo. Pouco depois, chegou a 3 suspeitos. O Walter disse que tinha passado a noite anterior no cinema. A Joana tinha jantado fora com suas amigas. E o Zacarias tinha visitado uma galeria de arte. Não demorou muito para que o Hélio entendesse quem estava mentindo. Quem será? O Walter. O ingresso dele não estava rasgado. Isso quer dizer que não entrou no cinema. Agora preste atenção nestas mãos e tente descobrir qual pessoa é casada. Se observar a primeira mão com atenção, você perceberá que ela não pertence a um adulto. Na segunda tem uma marca deixada por uma aliança, mas o anel não está lá. Então essa pessoa não deve mais ser casada. Na terceira não tem anel algum, mas é a mão direita, e usamos alianças de casamento na mão esquerda. Então, das 3, esta pessoa tem mais chances de ser casada. Ok, próximo desafio. Observe estes 3 homens no aeroporto. Qual deles é casado? Todos estão segurando seus passaportes e passagens. Nenhum está usando aliança. Mas preste atenção no homem que está sentado no banco. Na passagem dele está escrito desconto de família, então ele deve ser o casado. Agora olhe esta imagem com atenção. Você vê alguma coisa estranha? É inverno, mas há borboletas voando ao redor do boneco de neve. Tente descobrir o que há de errado com esta imagem. É o boneco de neve de novo. O nariz dele não é de cenoura, mas de brócolis. Esta é a última imagem para você analisar. Por que este atleta precisa de bastões de esqui, sendo que vai praticar snowboard? O Marcos acordou em um porão escuro iluminado por apenas uma vela. Ele viu 3 portas em uma das paredes e 3 chaves em cima da mesa. De quantas tentativas o cara precisará para descobrir qual chave abre cada porta? Ele vai precisar tentar 6 vezes no máximo. 3 serão com a primeira chave, 2 para a segunda chave e as portas restantes, e só uma para a última chave. Mas se o Marcos tiver sorte, pode precisar apenas de 3 tentativas. A mãe da Alice pediu à menina para comprar algumas coisas no supermercado e entregou uma lista e seu cartão de banco para ela. Mas a mulher sabia que a filha era desatenta, por isso também escreveu um pequeno lembrete para caso a garota esquecesse a senha. Quando ela estava no caixa, se deu conta de que tinha mesmo esquecido a senha. Então tirou o papel do bolso e se lembrou. Tente adivinhar a senha, considerando que o bilhete tinha uma mosca, um gato, uma pessoa e uma cobra desenhados nele. A senha era 6420. A Alice tinha apenas que contar a quantidade de pernas de cada criatura. Um restaurante chique estava com uma promoção interessante. As pessoas poderiam comer lá pela metade do preço no dia de seus aniversários de casamento. Mas para tal, os casais precisariam comprovar a data. Em uma noite de quinta-feira, um casal entrou no restaurante dizendo que era o aniversário deles, mas não tinham prova alguma disso. O gerente foi chamado para resolver o impasse. Quando ele perguntou como tinha sido a cerimônia deles, a esposa disse: "Oh, foi uma linda tarde de domingo. Os passarinhos estavam cantando e as flores desabrochadas." Após uns 10 minutos falando sobre aquele dia especial, ela disse para o gerente que era o dia do 28º ano de casados. "Que maravilha", disse o gerente. "Mas vocês não se enquadram na promoção, já que a data não é hoje."
Infelizmente, terão que pagar valores normais. Como o gerente descobriu? O calendário se repete a cada 28 anos. Então, se eles tivessem se casado em um domingo 28 anos atrás, o dia em que foram para o restaurante também seria um domingo. Mas como é quinta-feira, o gerente soube que estavam tentando enganá-los. O Jonas chamou a polícia para denunciar o desaparecimento de seu amigo Márcio. Ele explicou que 2 semanas antes tinha oferecido sua casa de praia em Miami para o amigo morar, e queria que o Márcio aproveitasse o calor do verão. Mas quando o Jonas voltou de uma viagem de meio mês para o Chile, viu que o Márcio não estava em lugar algum. A polícia ouviu o relato do Jonas e entendeu que o homem estava mentindo. Como descobriram? Se era verão em Miami, era inverno no Chile. E mesmo assim, o Jonas voltou todo bronzeado. Isso quer dizer que ele não estava no Chile coisa nenhuma. A Maya estava na academia fazendo o treino que seu personal trainer tinha preparado. Mas este estava mais difícil e mais longo do que os outros. Exausta, a jovem voltou para o vestiário e deu falta de sua bolsa cara. Ela ligou para a polícia imediatamente. Eles chegaram a 3 suspeitos. O personal da Maya falou que estava preparando um novo programa de treino para seus clientes. A Emma, outra cliente da academia, disse que ficou 2 horas correndo na esteira. E o zelador garantiu que estava limpando a piscina. Qual deles roubou a bolsa da Maya? Foi o personal. Ele sabia que a Maya passaria muito tempo treinando e que não voltaria ao vestiário tão cedo. A Anita recebeu uma carta em que foi convidada para sair com alguém. A carta era bonita, mas não estava assinada, por isso ela não sabia de quem era. Ela desconfiava de 3 caras, e todos eles eram seus amigos da faculdade. Quem você acha que convidou a Anita para sair? Olhe para este sinal no final da carta. Esse cara tem exatamente o mesmo sinal como tatuagem, então aposto que a carta é dele. Um escritório foi roubado e a polícia chegou para investigar. O dinheiro foi roubado de uma gaveta, mas não havia vestígios de invasão, a fechadura estava normal e as janelas estavam todas trancadas. Olhe em volta e tente adivinhar como o ladrão invadiu o local. Olhe para a ventilação, está ligeiramente aberta. O ladrão deve ter usado esse caminho para entrar e sair do escritório. Um policial estava perseguindo um ladrão pela cidade. De repente, o ladrão entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, encontrou 3 médicos. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico para enganar os policiais. Você sabe quem? É o homem no meio. Olhe para o crachá dele. Tem uma foto de uma mulher. Ele deve ter colocado a primeira vestimenta que encontrou. À luz do dia, alguém pintou uma parede de um museu e a polícia procurou a pessoa que fez isso apenas 1 hora depois do acontecido. Eles caminharam pelas ruas da pequena cidade e encontraram 3 suspeitos. Adão disse que estava no trabalho e tinha acabado de voltar. Carlos disse que estava ocupado pintando a sua cerca. Beto disse que estava passeando com o cachorro e não sabia nada sobre o que aconteceu. Quem é o culpado? É o Carlos. Ele tem tinta nas mãos e, de fato, o que ele disse poderia servir de álibi. Mas a sua cerca é vermelha e a tinta em suas mãos é azul, assim como a pintura na parede do museu. A senhora Roberta, uma professora de matemática, voltou para a sala de aula depois de passar no escritório do diretor para tomar um gole de café. Ela teve que cuspir imediatamente, pois em vez de café havia tinta azul no copo. Você pode dizer qual foi o aluno que fez a pegadinha? É este. Olha, a mão dele tem manchas de tinta.
A senhora Tânia trabalha em um comitê de seleção de uma grande organização especializada em desenvolvimento sustentável e verde. Há uma vaga em aberto para pesquisador e ela está analisando os perfis dos candidatos. Muitos deles são falsos, enviados por pessoas subqualificadas ou gerados por robôs. A tarefa dela é filtrar os perfis possíveis. Para isso, ela precisa da sua ajuda. Vamos começar com este. O que você acha? É um candidato? Não, não parece. Esta garota nasceu em 2003, então ela tem 19 ou 20 anos. Ela é muito jovem para ter um PhD, portanto deve estar mentindo. Ok, aqui vai outro. O que você diz? Este parece ser outro falso. Olhe para a data de nascimento. Não teve 29 de fevereiro em 1991. Esta inscrição deve ter sido gerada por um robô. Ok, então. Aqui está a próxima candidata. Qual é a sua opinião? Esta jovem mulher parece uma boa candidata. Eu recomendaria considerá-la. Aqui está outro candidato. O que você acha? Ele também parece um bom candidato. A próxima é esta candidata. Você vê algo suspeito ou está tudo certo? Claro que não. Olhe para a foto. É uma foto aleatória de um gato. As pessoas não usam essas fotos em seus currículos. Deve ser uma inscrição falsa gerada por computador. Ok, um último candidato a ser considerado. Tudo certo ou tem algo errado? O que você acha? Diz que a pessoa é de Nárnia. Nárnia é um lugar fictício, não existe na vida real. Então este currículo também deve ser falso. Uma mulher chamou a polícia e relatou que foi roubada. Ela disse que estava no banheiro de um restaurante retocando a maquiagem quando alguém a atacou por trás. Ela não conseguiu ver a pessoa. A polícia não acreditou nela. Por quê? A mulher estava retocando a maquiagem, então ela estava se olhando no espelho. Se alguém tentasse se aproximar dela por trás, ela certamente veria a pessoa. Então ela mentiu e inventou toda a história. A senhora Cora saiu de férias com suas 3 filhas, Carla, Rosa e Emma. Elas estavam na praia e a senhora Cora teve que sair para resolver alguns problemas de negócios. As meninas ficaram, mas foram proibidas de entrar na água sem a presença da mãe. Elas deveriam ler ou construir castelos de areia. Quando a senhora Cora voltou, notou que uma de suas filhas a desobedeceu. Qual? Foi a Carla. Olha, o cabelo dela está molhado. Isso não aconteceria se ela não tivesse entrado na água. Houve um assalto em um bairro. Alguém roubou as sementes das flores da senhora Pamela. São sementes de flores raras e lindas que ela trouxe do exterior. A polícia interrogou vários vizinhos. O senhor Carlos disse: "Eu não cuido do meu jardim." A senhora Maria disse: "A senhora Pamela me mostrou essas sementes e me deu algumas delas, mas eu nunca roubaria nada." O senhor José disse: "Eu cuido da minha vida." Quem roubou as sementes? Foi o Sr. Carlos. Ele disse que não cuida de seu jardim, mas seu jardim parece bonito demais para ser abandonado. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém nunca lê ou estuda. A senhora Regina voltou para casa depois de um dia longo e divertido em um clube e perguntou às suas filhas o que elas haviam feito. A Ana disse que assistiu TV o dia inteiro. A Ellen disse que passou o dia em um parque aquático. A Ava disse que ela e seus amigos fizeram uma maratona de comer doces.
Ainda assim, a senhora Regina sabia que uma de suas filhas mentiu e passou o dia todo estudando. Quem foi? Foi a Ana. Olha, a TV está desligada, mas ela tem um livro na cama. Com certeza ela estava lendo. No fim de semana, a Karen e seus amigos deveriam comemorar o aniversário de um amigo online, mas ela não sentiu vontade de participar. Na segunda-feira, na escola, ela explicou que aconteceu alguma coisa e que ficou sem eletricidade e internet o dia todo. Então passou o dia na frente do computador escrevendo seu trabalho de meio de semestre. Os amigos dela não acreditaram. Por quê? Se não tinha eletricidade, ela não conseguiria trabalhar em seu computador porque ele não funciona sem eletricidade. Vou conferir qual o seu nível de atenção, então aqui vão mais alguns desafios. Vou te mostrar 2 apartamentos e você tem que descobrir qual deles foi roubado. Preparado? Aqui está o primeiro par. O que você acha? Este apartamento tem uma janela quebrada, então obviamente foi ele. Ok, ótimo. Agora o próximo. 2 apartamentos de 2 pessoas diferentes. Qual deles foi roubado? Este está em muito mau estado para ser uma bagunça normal. Aposto que foi arrombado. Outra dupla de apartamentos. Você pode ver qual deles foi invadido? Tem algumas manchas de sujeira no chão, alguém andou de botas aqui, então acho que esse é o apartamento que foi roubado. Ok, vamos continuar analisando os apartamentos, mas agora sua tarefa é dizer quem você acha que mora lá e que profissão a pessoa tem. Vamos começar pelo mais fácil. O que você acha deste apartamento? Quadros, pincéis, certamente pertence a um artista. E quanto a este, você tem alguma ideia? Saco de boxe, luvas de boxe, halteres e alguns outros equipamentos esportivos. Eu diria que um boxeador mora lá. Dê uma olhada aqui, o que você acha? Uma mesa enorme, muitos monitores e teclados, um microfone, um fone de ouvido, pôsteres de alguns videogames. Aposto que é um quarto de um gamer ou streamer. E quanto a esta sala agradável e limpa, você vê algo que poderia revelar a profissão da pessoa que mora aqui? Tem uma barra de balé e também alguns tutus no guarda-roupa. É o quarto de uma bailarina. E mais alguns desafios para você. Vou mostrar algumas imagens e você tem que descobrir o que há de errado ou estranho nelas. Aqui está a primeira. O que você diz? Tem pessoas na superfície da Lua, mas elas não estão usando nenhum traje espacial. Outra imagem do espaço. Você vê algum erro? Olhe mais de perto. Não é a Lua, é Saturno. E quanto a esta imagem, você vê algo estranho aqui? Veja como esse cara está comendo uma banana. A Cássia ganhou uma viagem para um resort de luxo nas Maldivas. Ela vai de navio junto com outros 3 hóspedes do hotel. Um destes bilionários é falso. Você consegue adivinhar quem? Este cara está roubando os talheres do aparador e colocando na bolsa.
Se fosse rico mesmo, por que faria isso? Falando em impostores, um dos tripulantes do barco não pertence ao local. Você consegue adivinhar quem? Esta garçonete esconde um distintivo da polícia sob seu colar de flores. Então, ela provavelmente está disfarçada. Finalmente, a Cássia desembarca. 3 carregadores se oferecem para levar a mala dela. Você pode ajudá-la a escolher o cara certo? O primeiro é um criminoso fugitivo. Tá vendo este cartaz no cais? O segundo é um fantasma. Pois é, muito transparente para um ser humano. Portanto, ela deve escolher o terceiro homem. O gerente do hotel oferece para Cássia 3 opções. Um quarto no 8º andar com uma linda vista para o mar, um luxuoso apartamento no 2º andar com vista para o jardim ou um autêntico bangalô separado na praia. O que você escolheria? A primeira opção não existe, pois o hotel tem apenas 5 andares. E este bangalô não tem ar-condicionado nem ventilador. Então ela deve optar pela segunda opção. Na praia, a Cássia conhece as trigêmeas Sara, Gabi e Eva. A última lhe pede R$20 emprestados. Na manhã seguinte, nossa turista encontra uma das irmãs no saguão. Mas elas são tão parecidas que não dá para diferenciá-las. Sabemos com certeza que a Sara sempre diz a verdade, enquanto a Gabi e a Eva sempre mentem. Que pergunta de 4 palavras a Cássia deve fazer para receber seus R$20 de volta? A pergunta correta é: você é a Gabi? A Sara, que só fala a verdade, diria não. A Gabi, que sempre mente, também diria não. E a Eva diria sim, pois ela não fala a verdade também. Portanto, se a resposta for sim, a Cássia pode exigir seu dinheiro. E se a resposta for não, ela pode pedir para as 2 irmãs que lembrem a devedora sobre o débito. Depois do café da manhã, a Cássia vai mergulhar. Ela vê muitos peixes palhaço idênticos debaixo d'água, mas um deles não pertence ao ambiente. Você consegue identificar o peixe estranho? Este aqui. A Cássia encontra um baú de tesouro submerso, mas ele está trancado. Você pode ajudá-la a decifrar a combinação da fechadura? Tem 3 tartarugas pintadas no baú. Cada uma tem um certo número de anéis no casco. Esta é uma dica. Se os contarmos, obtemos o código 845. A moça abre o baú, encontra um colar de pérolas e vai à joalheria local na esperança de vendê-lo. O João disse: "Esta joia não é tão preciosa, mas posso oferecer $50 por uma pérola." O Noah falou: "Que lixo! Essas pérolas são falsas. Dou $5. Esse é meu último preço." E a Mia afirmou: "Senhorita, podemos vendê-lo em leilão. Os ricos pagarão centenas de dólares por este colar. Posso ser sua agente e ficar com 15% do lucro. O que acha? Um desses é um golpista. Você consegue adivinhar quem?" O Noah está usando o crachá de outra pessoa, portanto, roubou a identidade de alguém. A Cássia quer comprar um biquíni novo. Ela vai experimentar e ver os pés de 3 mulheres nos provadores. Você consegue adivinhar quem está falida? As 3 têm sandálias relativamente novas, mas vamos dar uma olhada nas unhas dos pés. A primeira foi recentemente ao pedicure. A segunda não tem esmalte, mas talvez apenas prefira manter ao natural. E a terceira está com as unhas com esmalte descascado. Portanto, é ela quem está falida.
No saguão do hotel, a moça encontra 2 de seus colegas de quarto, a Tina e o Júlio. Um deles é lobisomem. Você consegue adivinhar quem, apenas olhando para esta imagem? É a Tina. Ela tem algemas na perna. A Cássia vai até a praia para tomar sol. Tem um vampiro em uma das espreguiçadeiras. Você consegue identificar exatamente onde? Este monte de cinzas à direita era um vampiro. Tem uma cerimônia de casamento na praia. Infelizmente, depois do jantar, todos os homens da festa se transformaram em zumbis. Você consegue adivinhar qual zumbi é o marido da noiva? É este cara. Ele está usando aliança. À noite, a Cássia chega a uma aldeia assombrada abandonada para fazer um vídeo para o vlog dela. Ela imediatamente percebe 5 coisas estranhas sobre este lugar. Você também vê? Estas orquídeas têm dentes. Quem deixou essas marcas de garras enormes na parede desta casa? É verão agora e tem um boneco de neve no jardim. Existem 2 luas no céu e esta vaca não tem sombra. A Cássia retorna ao hotel e vê o caos instalado. Alguém mexeu nas coisas dela. A garota interroga 3 suspeitos. A camareira respondeu: "Eu limpei o seu quarto durante o dia. Todas as suas roupas e itens pessoais estavam cuidadosamente dobrados no armário. Quando saí, tranquei a porta." O encanador disse: "Também entrei no seu quarto durante o dia para consertar a privada. Felizmente, está tudo bem agora." E o vizinho de quarto falou: "Eu estava ouvindo música com fones de ouvido, então não notei nada de estranho." Quem está mentindo? Foi o encanador. Ele disse que consertou a privada, mas ela ainda está entupida. O Pedro, um dos hóspedes do hotel, está afim da Cássia. Ele quer impressioná-la e mostra algumas fotos do seu blog de viagens. Mas ela imediatamente percebe a farsa. Como? Dê uma olhada na direção do vento nesta foto. Ao fundo, ele sopra para a esquerda e o cabelo vai para a direita. Portanto, o Pedro fez um Photoshop ali. Alguém quebrou a estátua mais cara do saguão do hotel. O gerente interroga 4 suspeitos entre os hóspedes para descobrir quem é o responsável. A Milena respondeu: "Não gosto de arte, nem tinha notado essa estátua antes." O Estevão falou: "Desculpe, eu estava saltando de paraquedas o dia todo." O Bruno garantiu: "Não se preocupe, essa escultura era sem graça. Sou negociante de arte e posso comprar uma nova para você." E a Sofia afirmou: "Eu estava relaxando no spa e não vi nada." Você consegue descobrir quem é culpado? A Milena. Ela perdeu o brinco esquerdo no meio da cena do crime. A Cássia recebeu convites de 3 hóspedes diferentes do hotel. O Gabriel mostra a ela uma foto de uma casa de campo luxuosa e fala: "Sou bilionário, você pode vir até minha propriedade e ficar lá o tempo que quiser." A Bia entrega a ela 2 ingressos para a ópera e diz: "Podemos ir juntas amanhã à noite." E o Ricardo simplesmente mostra a chave de seu barco e a convida para dar uma volta ao mundo. Mas apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você pode ajudá-la a fazer a escolha certa? Há uma placa de "Vende-se" do lado de fora da casa de campo. Então a proposta do Gabriel não parece confiável. Dê uma olhada na data do ingresso para a ópera. Já passou há séculos. Então ela pode confiar no Ricardo. A moça vai jantar no restaurante do hotel. Tem uma borboleta escondida no meio do buffet. Você consegue encontrá-la?
Jane e Bento vão se casar. Eles querem reservar um hotel para realizar a cerimônia e a festa. Então procuraram uma cerimonialista para analisar as opções. Ela disse que havia apenas 3 hotéis disponíveis para a data que eles queriam e mostrou fotos dos lugares. Qual eles devem escolher? Observe bem as janelas do terceiro andar do hotel número 1. Na última janela à direita há uma sombra assustadora de monstro que aparece e desaparece. Não importa quantas estrelas ele tem, ninguém vai querer se casar em um lugar mal assombrado, a menos que pertença à família Addams. E o terceiro hotel só tem 2 estrelas, ele provavelmente não está preparado para sediar um casamento. Sendo assim, a melhor opção é o segundo hotel. Ótima escolha, disse a cerimonialista. E vocês deram sorte, pois a diária dele está com uma oferta imperdível. Se conseguirem acertar um enigma, não terão que pagar o aluguel do salão de festas. Aqui está ele. Quem tem não diz. Quem recebe não sabe. Quem sabe não quer. O que é? Você sabe a resposta? É dinheiro falso. No dia seguinte, Bento e Jane foram ao hotel para escolher o melhor salão para a festa. O gerente os levou a 3 espaços diferentes, onde eles podiam realizar tanto a cerimônia quanto o jantar e o baile. Qual eles devem escolher? Você está vendo um buraquinho de rato no canto do primeiro espaço? O casal não vai gostar desse tipo de penetra na festa. Quanto à segunda sala, o lustre parece estar prestes a cair a qualquer momento. Não é a opção mais segura, então eles devem escolher o terceiro espaço. Agora é hora de o casal escolher o cardápio do casamento. Como os 2 pombinhos foram isentos do aluguel, decidiram investir o dinheiro em comidas que os convidados jamais esqueceriam. É por isso que eles chamaram 3 chefes com estrelas Michelin. Cada um preparou e apresentou um prato diferente para ser apresentado ao casal. Por qual chefe e prato eles devem optar? Apesar de o prato que o segundo chefe preparou parecer perfeito, tem um rabinho de rato saindo do chapéu do profissional. Acho que tem alguma situação parecida com a do Ratatouille acontecendo aqui. Então a resposta é não. O terceiro prato parece ser um espaguete, certo? Bem, olhe de novo. Na verdade, são cobras fininhas. Sabores exóticos podem não ser uma boa ideia. Então é melhor eles escolherem o clássico hambúrguer que o primeiro chefe fez. Antes de fazer os votos de casamento, Jane precisa dizer sim para um vestido. Ela foi a uma loja de alta costura para ver trajes de noiva. Ela explicou para o estilista como queria que seu vestido fosse. O profissional disse que tinha um exatamente daquele jeito e que traria para ela provar, mas só se a jovem respondesse seu enigma corretamente. Se um vestido de noiva leva 1 hora para secar, em quantas horas 6 vestidos secarão? A mesma 1 hora. Eles secarão ao mesmo tempo? Bento tinha uma última coisa para comprar para seu casamento e era a seguinte: o que prende 2 pessoas tocando em apenas uma? Descubra o que é. É a aliança de casamento, claro. Bento foi a uma joalheria para comprar algo azul para sua noiva. O vendedor mostrou 3 anéis diferentes, todos com pedras preciosas azuis. Qual ele deve comprar? O segundo anel tem uma gravação dentro, então deve ter pertencido a outra pessoa. A pedra do terceiro anel tem uma pequena rachadura, então deve ser feita de vidro ou de plástico. Se eu fosse o Bento, escolheria o primeiro anel com a safira. Agora, Bento e Jane precisam enviar os convites. Uma gráfica ofereceu 3 versões diferentes. Qual é a melhor?
Lembra-se do nome do hotel que eles reservaram? Era Hotel Sunrise, mas o primeiro convite diz Hotel Sunset. Esse não serve. No terceiro convite, os nomes deles estão impressos como Beto e Jenna. Esse não é nosso casal, então eles devem escolher o segundo convite. Antes do casamento, 3 dos amigos do casal fizeram uma visita. Um trouxe uma pintura como presente de casamento, mas todos os 3 disseram ter pintado a obra de arte. 2 estão mentindo. Descubra quem é o verdadeiro artista. Veja a assinatura que está na pintura. Lá diz Dennis. Agora olhe para o colar do terceiro amigo. Ele tem um pingente de letra D, então ele deve ser o tal Dennis que fez a pintura. O dia do casamento finalmente chegou e os convidados começaram a chegar. Porém, o segurança do hotel identificou 3 pessoas suspeitas que poderiam ser penetras. Observe estes 3 caras. Qual deles não deveria estar no casamento? Você viu as pulseiras com os dizeres Bento e Jane que tanto o segundo quanto o terceiro homem estão usando? Isso prova que eles foram convidados. Então, o primeiro cara é que não deveria estar ali. Foi mal, amigão. Não vai ter bebida grátis hoje. Após a troca de votos, a festa começou. Enquanto Bento e Jane estavam dançando, alguém derramou bebida no vestido da noiva. Mas ninguém viu quem foi. Jane suspeitava de 3 pessoas. Dê uma olhada nelas e tente descobrir quem estragou o vestido. O primeiro cara tem manchas em sua camisa que se parecem com as da bebida derramada, mas elas fazem parte da estampa. Não é ele. A terceira moça parece limpa, mas a barra do vestido da segunda moça está suja. Só pode ter sido ela. Após o fim da cerimônia, Bento e Jane quiseram tirar uma foto para eternizar aquele momento. Mas olhe com atenção. Tem alguma coisa errada na imagem. Você sabe dizer o que é? Você viu uma mulher escondida atrás das árvores espionando tudo? Ela está usando um chapéu de bruxa, mas estamos em um casamento, não em uma festa fantasia. Estranho. Pouco antes de ir embora, a Jane sumiu. Depois, a bruxa apareceu de repente na frente do Bento e disse: "Você só poderá beijar a noiva se descobrir com quem se casou. Haha." Depois, 2 Janes apareceram na frente do rapaz. Qual delas é a verdadeira esposa? Lembra-se da foto do casamento? A Jane que está à esquerda é a verdadeira, pois a tatuagem dela está do mesmo lado que a noiva do retrato. Agora que os 2 pombinhos finalmente se casaram, ufa, está na hora de escolher um destino para a lua de mel. Eles foram a uma agência de viagens para comprar um pacote turístico. A vendedora ofereceu 3 destinos: Ibiza, Cannes e Caribe. Para onde eles devem ir? Você viu a previsão do tempo na TV do escritório? Lá diz que vai ter muito vento em Ibiza nos próximos dias. Em Cannes vai chover, então é melhor escolher o Caribe para aproveitar o sol. A agente de viagens disse que eles poderiam fazer um upgrade nas passagens de avião, viajando de classe executiva de graça. Seria um presente de casamento. Mas eles tinham que decifrar este enigma. O que pode viajar o mundo sem sair de um canto? O selo. Você está andando pelas ruas. Um papel pregado em um poste alerta que há reptilianos perseguindo os habitantes da cidade. Você se lembra de ter investigado esse caso, sem encontrar nenhuma dessas criaturas. Agora seu destino é o parque. Durante vários dias, um lobisomem vem assustando os moradores. Você sabe que o monstro tem uma esposa e que ela é a única pessoa que pode acalmá-lo e ajudá-lo a voltar à forma humana.
Há 3 mulheres lá, e uma certamente é quem você procura. Você pede que a esposa se aproxime do monstro, mas todas ficam paradas sem se manifestar. Não resta outra saída, você terá que descobrir sozinho. Está vendo estes pelos nas roupas dessa mulher? É pelo de lobo, o que mostra que ela é a esposa. Ela chega perto do monstro, o abraça e ele se transforma em humano. Ao voltar para o carro, você escuta alguns gritos vindos da água. Uma mulher está se afogando. Você corre para o mar e nada até ela, mas quando chega perto, vê 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma é humana e realmente precisa de ajuda. O resto são sereias que querem arrastar você para as profundezas das águas. Como é possível descobrir quem é a verdadeira mulher? Mergulhe e veja quem tem cauda de peixe. A Emily ganhou na loteria e agora pode escolher seu prêmio. Há 3 opções, uma Ferrari, uma bolsa Gucci e um par de sapatos Jimmy Choo. Observe bem os prêmios e diga qual ela deve escolher. A jovem deve escolher a bolsa. Os logotipos da Ferrari e da Jimmy Choo estão errados, então o carro e os sapatos devem ser falsos. 3 amigos finalmente se encontraram em uma cafeteria para discutir um negócio. Valdir pediu um bolo grande de frutas. Silas pediu um copo de refrigerante. E o Léo tirou uma barra de cereal de sua mochila e começou a comer. O garçom trouxe o bolo e o refrigerante e depois saiu. Silas tomou sua bebida, mas Valdir não tocou no bolo. Por quê? Há fatias de tomate e pepino nele. Valdir pediu um bolo de frutas. Um arqueólogo abre caminho na mata fechada de uma ilha desconhecida. Ele está à procura de um tesouro valioso, uma taça antiga de 2000 anos de idade. Se ele conseguir encontrá-la, poderá vender o artefato por milhões de dólares. Ele se depara com um lago pequeno que tem uma cachoeira. Ao mergulhar, o homem vê que há 2 cavernas no fundo. Em qual delas o arqueólogo deve entrar? Pense rápido, ele já está ficando sem ar. Ele precisa nadar para a caverna que está à esquerda. As bolhas de ar estão flutuando para fora, o que indica que há terra seca lá dentro. 3 caras estão sentados em uma calçada. Todos estão sujos e aparentam estar cansados. Cada um espera ganhar algum trocado das pessoas que estão passando, mas ninguém os ajuda, já que um desses homens está apenas fingindo ser um mendigo. Os transeuntes veem isso e se recusam a ajudar. Quem você acha que está fingindo? Veja este homem careca. Dá para ver um smartwatch no pulso dele. Samantha está vagando pelo deserto há horas. A areia está tão quente que nem dá para encostar nela. A jovem avista uma barraca ao longe. Não é uma miragem. Ela aperta o passo e finalmente chega lá. Tem uma garrafa de água, 2 ovos e uma frigideira dentro da tenda. Samantha mata sua sede primeiro, depois sente fome, mas é perigoso comer ovos crus no deserto. Ela pode se intoxicar. Então resolve fritá-los. Ela dá uma olhada ao redor, à procura de madeira para fazer uma fogueira, mas não encontra nada além das dunas infinitas. Como a jovem conseguirá fritar os ovos? É só colocar a frigideira em cima da areia, que já está quente. O sol também vai ajudar, fazendo os ovos ficarem prontos num piscar de olhos. Depois de tomar banho, Alberto se dá conta de que perdeu sua aliança de casamento. Parece que o anel caiu no ralo. Ah não, a esposa dele vai chegar em breve e com certeza vai dar falta da joia. Ela entra no apartamento, olha para o marido, pede para ele se virar e tira a aliança do cabelo dele. Ela tinha se prendido lá enquanto ele tomava banho. Mas como ela soube que o anel estava lá, já que o marido estava de frente para ela?
Tem um espelho atrás do Alberto. A esposa viu a joia através do reflexo. 2 produtores cinematográficos poderosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles discutem o orçamento para dar continuação a um filme que fez muito sucesso nas bilheterias. Os 2 falam baixo, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e têm medo de que alguém os ouça. E com razão, alguns curiosos estão tentando ouvir a conversa. Encontre os espiões. Tem um cara perto da mesa segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente, ele não está lendo nada, deve estar ouvindo os produtores. Aquela moça ali é uma jornalista, tem uma lente de câmera escondida atrás da mochila dela, tá vendo? Ela vai postar um vídeo para que os fãs façam leitura labial dos produtores. E aquele homem está comendo uma salada, mas dá para ver um microfone escondido em seu cabelo. 3 pessoas estão na fila de um carrinho de sorvete. O primeiro homem está recebendo um cone do vendedor. O cara atrás dele está nervoso com as mãos enfiadas nos bolsos. E o terceiro homem está olhando para alguma coisa com seu binóculo. Qual deles é um policial? Veja o primeiro cara. Ele tem um rádio comunicador no bolso. Cadê meu dinheiro? Grita o dono de um restaurante. Falta meia hora para acabar o expediente, mas não há 1 centavo sequer na caixa registradora. 3 funcionários trabalharam o dia todo ali, mas juram não ter encostado a mão no caixa. Eles afirmam que nenhum cliente foi ao restaurante naquele dia, mas o chefe não acredita neles. Ele estuda os colaboradores, tentando descobrir qual deles é o ladrão. Linda está usando óculos escuros, jeans e uma camiseta estilosa. Ela também tem um celular caro. Miguel está vestido com roupas caras, de grife. A Sara está usando uma jaqueta comum e vestido. Quem você acha que roubou o dinheiro? Todos estão dizendo a verdade. Veja a placa na porta. Está escrito aberto. Então significa que quem está passando em frente ao restaurante está vendo uma placa escrita fechado. Os funcionários simplesmente se esqueceram de virá-la, então nenhum cliente veio ao restaurante. Céu estrelado, ar fresco, dunas que não acabam mais, uma pequena fogueira e uma barraca. Este lugar é mágico. Sara sempre quis passar a noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, toma seu chá quente e desfruta o momento. A noite está linda, perfeita demais. O sorriso desaparece subitamente do rosto da jovem. Tem alguma coisa errada. 2 sinais indicam que Sara está dormindo agora. Quais são? Há 2 luas no céu, e um caranguejo está parado na areia olhando para a jovem. Escorpiões é que vivem em desertos, não caranguejos. Maria abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. Há muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Maria pode passar pela porta e ir embora. Ela está aberta. Espera, a jovem precisa pegar coisas úteis da sala. Mas o quê? Só é permitido levar 2 objetos. Quais ela deve escolher? Maria precisa pegar um equipamento de mergulho e uma máscara. Veja esta pequena janela, tem peixes nadando lá fora. Maria está no fundo do mar. A família Medeiros e a Silva vão viajar. Você sabe dizer qual das famílias tem uma filha? Observe as malas. Os Medeiros têm 2, mas o Silva tem 3. A terceira deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Vamos para a Noruega. Depois do feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, Alicia e Ada, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e o visitou antes de ir para a casa de sua família. Qual delas?
A Noruega é um país muito frio que fica no norte. É inverno agora, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Ada está bronzeada. Provavelmente por ter passado as férias em algum país tropical, como a Tailândia na casa de seu namorado. Só pode ser ela. Nádia está se aproximando de um campo e está carregando um pacote. Se não conseguir abri-lo antes de chegar ao campo, ela não sobreviverá. O que será que tem lá dentro? Nádia está saltando de paraquedas. O equipamento está dentro do pacote. Após aterrissar em segurança, a jovem resolve fazer um passeio pelo campo de girassóis. Identifique 3 coisas estranhas nesse lugar. O espantalho está piscando. O girassol tem dentes. E há 2 sóis no céu. Nádia caminha para longe e se perde na mata. Ela fica vagando por um tempo e encontra 4 caras sentados em uma árvore grande. Ajude a moça a classificar os rapazes em ordem de tolice. O quarto homem está cortando o galho no qual está sentado. Então, ele é o mais bobo deles. O primeiro está sentado no galho, que será cortado em breve pelo segundo cara. Então a pessoa de número 1 é a segunda mais tola. O cara de número 2 não se deu conta de que vai cair também, de modo que está em terceiro lugar na tolice. E para finalizar, vem o terceiro homem. Ele é uma pessoa ruim, mas não tem nada de bobo. Nádia continua andando e encontra uma rodovia. 3 pessoas oferecem carona até a cidade mais próxima. Em qual dos carros ela estará mais segura? Dê uma olhada no carro deste cara. Os pneus estão vazios e tem uma poça de óleo debaixo do carro. Provavelmente não é uma boa opção. Esta linda mulher e seu carro são translúcidos, pois são fantasmas. Mas este caminhoneiro aqui parece ser confiável. Nádia entra na cafeteria da cidade e encontra 2 moças. Elas afirmam ser filhas de um bilionário famoso. Adivinhe qual delas está mentindo. Esta moça aqui é uma mentirosa. O logotipo do casaco dela é falso. Então, ela não é rica coisa nenhuma. Nádia não tem grana para comprar comida. A gerente fica com pena dela e oferece um almoço de graça. Mas primeiro, ela precisa resolver um enigma difícil. Ela topa. Aqui está a tarefa. Já pisaram em mim, mas foram poucas pessoas. Nunca fico cheia por muito tempo. Tem um lado escuro. Quem sou eu? Ajude a Nádia a ganhar o almoço. A resposta certa é a lua. Nádia está comendo e observando as fotos que estão penduradas na parede. De repente, ela vê uma coisa estranha. Você sabe o que é? Esta pessoa aparece nas 2 fotos como alguém bonito e jovem, mas o intervalo de tempo entre as 2 imagens é de mais de 100 anos. Nádia entra em uma floricultura e vê o dono colocando buquês em vasos grandes. Se ele colocar um buquê em cada vaso, vai sobrar um arranjo de flores. E se colocar 2 buquês em cada vaso, um deles ficará vazio. Quantos vasos e buquês ele tem? Ele tem 3 vasos e 4 buquês. O dono da floricultura oferece um emprego para Nádia. Ele acabou de receber um pedido de entrega. Há 3 caixas etiquetadas como rosas vermelhas, rosas brancas e rosas vermelhas e brancas. Cada caixa está identificada incorretamente. Nádia tem só uma chance. Ela precisa pegar uma flor de qualquer caixa para poder identificá-las corretamente. Você pode ajudar nossa amiga? Ela precisa pegar uma flor da caixa que está com a etiqueta rosas vermelhas e brancas. Já que elas estão identificadas incorretamente, lá deve ter só rosas vermelhas ou só brancas.
Vamos supor que a Nádia tire uma rosa vermelha. Nesse caso, ela pode identificar essa caixa do jeito certo. Sabemos que a caixa branca não pode ter flores brancas. Então, agora ela conseguirá identificar as outras duas embalagens corretamente. Depois de descolar uma grana, a Nádia resolve alugar um quarto no hotel da cidade para descansar um pouco. O gerente oferece 3 opções de quarto para ela. Ajude a moça a escolher a melhor opção. A vidraça da janela do primeiro quarto está quebrada. Isso é perigoso. E tem um zumbi escondido debaixo da cama do terceiro quarto. É melhor ela escolher o segundo. Nádia se tranca dentro do quarto. Ela abre a janela e fica ali perto, respirando ar puro. De repente, ela joga alguma coisa pela janela e desmaia pouco depois. Isso é um mistério, pois ela é perfeitamente saudável e ninguém fez nada com ela, pois a porta está trancada. Encontre uma explicação lógica para o incidente. Nádia resolveu jogar um bumerangue pela janela. O objeto percorreu uma distância máxima e depois voltou, batendo com toda a força na testa da jovem. Após um tempo, Nádia acorda sentindo dor de cabeça. Ela vai a uma mercearia para comprar aspirina. Chegando lá, vê 3 coisas estranhas. Você viu também? Tem uma espiga de milho na prateleira entre os rolos de papel higiênico. A placa está oferecendo um desconto de 800%. Bom demais para ser verdade. E para completar, o moço do caixa está usando 2 óculos. De repente, o moço começa a gritar: "Roubaram meu dinheiro!" Ele tranca todos os clientes na loja e chama a polícia. Os oficiais chegam e interrogam 4 suspeitos. A Maia diz: Vim comprar água antes da minha aula de yoga do meio-dia. "Estou 20 minutos atrasada por sua causa." O Bruno diz: "Pra que roubar dinheiro? Todo mundo sabe que as pessoas só usam cartão hoje em dia." A Lina diz: Este operador de caixa é um mau caráter. Bem feito. E a Nádia respondeu: Desculpe, eu estava concentrada na minha compra. Não vi nada suspeito. Após ouvirem aquilo, os policiais prenderam uma pessoa. Adivinhe quem? Foi a Maia. Olhe para o relógio na parede. São 10 da manhã. Ela não está atrasada. Então só pode estar mentindo. Nádia está caminhando na rua. Ela vê um bazar que está sendo organizado pela dona Geralda. Todos os produtos têm um preço único de R$1. A Ana compra um vestido velho. O Jota leva este lindo vaso antigo. E a Viviane compra uma mala vintage. A Nádia chega perto da dona Geralda e sussurra: "Senhora, você acabou de vender uma coisa valiosa a preço de banana." O que ela quis dizer com isso? Você sabe? A Viviane está levantando a mala com facilidade, então o objeto certamente está vazio. E além disso, ela está com um fundo furado, então não é valiosa. Este vaso não é antigo coisa nenhuma. Ele tem uma etiqueta da loja de R$1,99. E apesar deste vestido estar sujo e rasgado, ele tem um broche caríssimo preso nele. Esta pedra preciosa não pode custar apenas R$1. Nádia pede à dona Geralda permissão para usar o banheiro. Ela responde: Claro, fica no fim do corredor. Nádia caminha pelo corredor e confunde as portas entrando nesta cozinha bagunçada. A porta não abre. Ajude a moça a encontrar a chave. Está dentro do bule. Dona Geralda entra na cozinha e diz: Sou uma bruxa, mocinha, e vou dar um presente pra você se conseguir resolver o meu enigma. Nádia topa na hora. Aqui está a tarefa. Tem bico e tem asas, mas não voa. O que é? Ajude a resolver este mistério. A resposta é bule, de novo. A dona Geralda leva a Nádia para seu porão sujo e diz: Uma destas 3 portas leva ao mundo mágico e as outras 2 são falsas. Você só tem uma chance para escolher a porta certa. Boa sorte! Ajude a Nádia a sair dessa enrascada.
Ela deve escolher a terceira porta. Observe o piso. Há pegadas na poeira que levam só a terceira porta, o que significa que a primeira e segunda portas são falsas. Nádia abre a terceira porta e entra em uma floresta encantada. Há 4 saídas, mas todas são muito perigosas. Tem um dragão faminto à espera da moça na primeira passagem. Um incêndio grande está queimando tudo no segundo caminho. O terceiro é basicamente um túnel sem janelas. E o quarto caminho está cheio de escorpiões e cobras. Ajude a Nádia a sair dali viva. Ela deve escolher a terceira passagem. O túnel não tem janelas, mas ninguém disse que não tem saída. Nádia caminha pelo túnel e se depara com um lindo castelo. O guarda diz: Este castelo será seu se conseguir decifrar o enigma. Posso encher uma sala, mas não ocupo lugar algum. Quem sou eu? ajude a jovem a ter um castelo próprio. A resposta certa é a luz. Bem, a polícia descobriu que vários criminosos iriam deixar o país de avião. Infelizmente, ninguém sabia como eles eram ou qual o tamanho do grupo. 4 homens suspeitos foram detidos e suas bagagens examinadas. Você consegue descobrir quem é inocente? Por que um homem careca precisaria de shampoo? Uma pessoa supostamente cega com uma lanterna? Pasta de dentes sem escova. Parece que apenas o homem da esquerda não é um criminoso. A Ana convidou seus amigos para passar uma semana na casa dela. Os jovens estavam se divertindo muito. No dia antes de ir embora, começou uma terrível tempestade. Chovia torrencialmente. Os ventos fortes quebraram árvores, o que derrubou as linhas de energia e causou quedas de luz por todo lugar. Na manhã seguinte, o tempo estava melhor. Mas a Ana descobriu que seu anel favorito, com um diamante que sua avó lhe deu havia muitos anos, tinha sumido. Ela pediu aos amigos que fossem até a sala de estar. Não consigo encontrar uma coisa que é muito importante para mim. Vocês podem me dizer o que cada um estava fazendo ontem? A Melina respondeu que passou a maior parte do dia no quarto, lendo. O Walter disse: eu estava tocando minha guitarra elétrica na garagem. A Maria falou para Ana que nem sabia como era o anel. A Ana soube imediatamente quem era o ladrão. Você consegue descobrir também? Houve uma queda de energia. Isso significa que o Walter não poderia estar tocando guitarra elétrica. E a Ana não disse nada sobre a coisa importante ser um anel. Então, como a Maria sabia disso? O Walter e a Maria roubaram juntos o anel. O gerente de uma joalheria chamou a polícia. Socorro! Ele gritou. Minha loja foi roubada! Quando os policiais chegaram ao local, não conseguiram ver o homem. De repente, ouviram alguém batendo na porta. E não haviam notado essa porta a princípio, pois ela ficava escondida no canto. Quando abriram, viram um homem. Era o gerente. Alguém me trancou aqui, deve ser um dos vendedores da loja. Os policiais pediram ao homem que chamasse seus funcionários, pois iriam interrogá-los. Só um segundo, não consigo encontrar meu telefone. Ah, aqui está. O gerente nem começou a discar o número e os policiais já o prenderam. Por quê? Se ele estava trancado naquele cômodo e o telefone estava sobre o balcão, como poderia ter chamado a polícia? O detetive Tomás caminhava pela rua em uma noite de inverno. De repente, viu uma pessoa com uma máscara preta saindo escondida de uma casa pela janela, carregando 2 sacos grandes. O detetive percebeu que era um ladrão. Ele correu atrás do estranho, mas este dobrou a esquina e desapareceu. O Tomás viu que o criminoso havia se escondido em uma dessas casas. Mas em qual? Não pode ser a da esquerda, pois tem muita gente lá dentro. Não há pegadas na neve que leve à casa da direita. Isso significa que não há ninguém lá há muito tempo, o que nos deixa com a do meio. O Matheus saiu escondido de casa tarde da noite para encontrar sua namorada. O adolescente achava que estava sendo super cuidadoso e quieto.
Mas toda a família sabia sobre seu plano. Eles sabiam que o rapaz voltaria à meia-noite e decidiriam fazer uma aposta. Aquele que visse o Mateus primeiro, quando ele começasse a subir na cerca, ganharia. Nada de tarefas domésticas para o vendedor por uma semana. Para não adormecer, o pai do Mateus ligou a TV. O avô do adolescente se acomodou na sala de estar para ler um livro. A avó foi para a cozinha fazer pizza. E a mãe foi para o quarto dela, sentou-se no chão e começou a meditar. Quem será o primeiro a ver o Mateus quando a hora chegar? A mãe do Mateus. Os olhos dela já estarão acostumados com a escuridão e ela verá melhor do que os outros. Uma família com 2 filhos adolescentes foi de férias para a praia. Eles estavam em um pequeno bangalô quase na areia. Tudo estava ótimo no início, mas 2 dias depois de chegarem, o filho mais novo desapareceu. A polícia tinha 4 suspeitos e chamou a família do menino para tentar reconhecê-los. A mãe do adolescente não precisou de mais do que uma olhada para saber quem estava por trás do desaparecimento do filho. Quem era? É o homem usando o boné de beisebol do garoto desaparecido. O Carlos, que é herdeiro de uma fortuna gigante, foi encontrado inconsciente durante uma grande festa. Sua irmã Sara o encontrou no banheiro. Ele estava caído no chão, quase morto. A Sara imediatamente chamou a ambulância e a polícia. O Carlos foi levado para um hospital. Os médicos salvaram sua vida, mas ele ainda estava inconsciente, portanto não conseguia falar. Quando a polícia interrogou a Sara, ela disse que o irmão não se sentiu bem. Então, foi ao banheiro para se refrescar. Depois de algum tempo, ela ouviu um barulho e foi ver como ele estava. O Carlos deve ter escorregado e batido a cabeça na pia. Depois que os policiais ouviram a história, a irmã foi presa na hora. Por quê? Pelo seguinte, isso tudo aconteceu durante uma festa barulhenta. Como a garota conseguiu ouvir um barulho suspeito? O Carlos também estava caído bem longe da pia, que ficava do outro lado do banheiro. Cara, uma irmã dessas... Olhe para esta foto e tente descobrir quem é do futuro. Tenho certeza de que não havia lanternas na Idade da Pedra. Todas as pessoas que trabalhavam no escritório, a Janice, o Bruno, a Teresa, o Saulo e o Rui, usavam a geladeira da cozinha para guardar seus almoços. Na sexta-feira, a Janice abriu a geladeira para pegar o sanduíche de bacon e queijo e levou de casa. Mas ele não estava lá. Alguém comeu o almoço dela. Quem foi? Não poderia ser o Bruno, pois há um guarda-chuva molhado perto da mesa dele. Ele acabou de entrar. A Teresa é vegana, não come queijo nem bacon. O Rui está de dieta. E esse tipo de sanduíche não é uma comida leve. Isso significa que foi o Saulo quem roubou o sanduíche da Janice. Cara de pau. Quando o João chegou para trabalhar, viu que seu cofre estava aberto. Todo o dinheiro e documentos importantes sumiram. Ele imediatamente ligou para o seu amigo, o detetive Caio. Quando o homem chegou, o João lhe disse: "Acho que foi um dos meus funcionários. Eles devem ter pegado a minha chave emprestada e aberto o cofre." O Caio questionou as 3 pessoas que trabalhavam para o João. O William garantiu: "Nem mesmo sei como é este cofre. E, claro, não sei qual chave é." O Arthur falou: "Sou o assistente do João. Tenho a chave reserva do cofre. Mas estava de férias e acabei de voltar." E a Júlia apenas disse: "Não posso provar, mas não fui eu." Quem está mentindo? O William. Ninguém disse a ele que o cofre poderia ser aberto com uma chave e não com uma fechadura de combinação. Então, como ele sabia? Alguém roubou várias camisetas caras em uma loja de roupas de grife. O gerente disse ao segurança que ele tinha meia hora para encontrar o ladrão. "Se você não fizer isso, logo será demitido." O homem correu para assistir às imagens do circuito fechado. Felizmente, ele conseguiu descobrir quem era o ladrão antes que o prazo acabasse. E você, sabe quem foi?
É o homem de suéter azul escuro. A barriga dele aumentou milagrosamente depois de passar algum tempo na loja. Ele deve estar escondendo as camisetas embaixo da blusa. Olhe para esta foto e tente entender o que há de errado aqui. O reflexo no espelho está totalmente errado. O Tadeu estava velejando pelo mundo quando sua embarcação foi pega por uma terrível tempestade. Em um dado momento, ele bateu com a cabeça no mastro e perdeu a consciência. Quando voltou a si, estava em uma praia com moradores pouco amigáveis ao seu redor. Logo, o Tadeu percebeu que eles realmente não gostavam de estranhos. E lhe deram 3 opções: mandá-lo para uma caverna cheia de tarântulas, jogá-lo em uma cova cheia de escorpiões amarelos, ou enviá-lo ao encontro de leões famintos. O que o Tadeu deve escolher para sobreviver? Ele deve optar pelas tarântulas. Essas criaturas parecem assustadoras, mas na maioria das vezes são inofensivas para os humanos. Na maioria. O Capitão Jack era um pirata temido que roubou milhares de navios. Ele fazia isso com a ajuda de apenas um pequeno truque, que lhe permitia se aproximar de qualquer embarcação de qualquer país, chegando perto o suficiente para abordá-lo. Qual era esse truque? O Capitão Jack tinha uma coleção de bandeiras de diferentes países. Em vez de usar a famosa Jolly Roger, a temível bandeira preta com a caveira, ele erguia a bandeira do país de origem do navio. Isso lhe dava acesso imediato. Em que situação você tem mais chances de sobreviver? Se estiver caindo de um prédio de 10 andares ou se deparar com várias cobras assustadoras que não parecem nada amigáveis? Pode ser que as cobras não sejam venenosas, então elas não lhe farão nenhum mal. Mas se estiver caindo de uma grande altura, bem, algum milagre poderá... nada irá salvá-lo. Tchauzinho. Raquel ligou para a polícia no início da manhã. Quando os policiais chegaram, ela contou o que havia acontecido. Trabalho em um museu. Ontem trouxe vários livros antigos para casa. Eu queria fazer algumas pesquisas, mas aí a energia acabou. Eu acendi umas velas e continuei meu trabalho. De repente, ouvi a campainha tocar. Eu abri a porta e alguém usando uma máscara preta bateu na minha cabeça. Quando recobrei os sentidos, os livros haviam sumido. O detetive Anderson prendeu a mulher por registro de falsa ocorrência. Por quê? Se tivesse mesmo acabado a luz, a campainha não estaria funcionando. Após um banco ser roubado, a polícia encontrou uma bolsa cheia de dinheiro jogada no parque. Ela estava entre cactos. Os policiais detiveram 3 suspeitos. Não demorou muito para que soubessem quem era o ladrão. E aí, qual deles é o criminoso? É o homem que está à esquerda. É o único que tem arranhões nos braços. Certamente ele se machucou nos cactos. O detetive Braga abordou um homem que estava saindo de uma loja de roupas. O vendedor denunciou que você roubou um par de luvas caro da loja. Essas luvas são minhas, tenho há um tempão, o homem exclamou. Mas o detetive percebeu na hora que era mentira. Como? O homem não conseguiria usar as luvas, as duas são para a mesma mão. Uma família com 2 adolescentes tirou férias e resolveu viajar para o litoral. Eles ficaram num pequeno chalé pertinho da praia. Tudo estava ótimo no começo, mas 2 dias após a chegada deles, o filho caçula desapareceu. A polícia tinha 4 suspeitos. Eles convidaram a família do garoto para vê-los, com a esperança de que reconhecessem algum. A mãe do adolescente não precisou olhar 2 vezes para ter certeza de quem estava por trás do sumiço de seu filho. Quem era o criminoso? É o cara que está usando o boné do garoto desaparecido. Miguel estava voltando da academia quando tudo ficou escuro.
Ao recobrar os sentidos, viu que estava em uma sala trancada. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela, um enigma. Miguel tinha que digitar a resposta certa para a porta se abrir. O enigma era o seguinte: o que é que faz uma pessoa virar duas? Miguel digitou a palavra certa e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era a resposta? É o espelho. O investigador policial Tomás estava andando sozinho pela rua em uma noite de inverno. De repente, viu uma pessoa usando uma máscara preta saindo de uma casa pela janela. O meliante estava carregando 2 bolsas grandes. O investigador percebeu que se tratava de um roubo, por isso correu atrás do estranho, mas ele virou a esquina e desapareceu. Tomás suspeitou de que o criminoso tivesse se escondido em uma dessas casas, mas em qual? Não pode ser a casa que está à esquerda, há muitas pessoas lá dentro. Não há pegadas na neve que levam à casa da direita. Isso quer dizer que ninguém entrou ou saiu dali recentemente. Então, ele só pode estar na casa do meio. Otto foi atacado dentro de seu apartamento e levado para um hospital. A polícia tinha 4 suspeitos, todos vizinhos da vítima. Amélia disse que estava caminhando no parque desde cedo. Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. José afirmou que estava consertando seu carro. Sofia disse que estava tomando banho há umas 3 horas. Observe as mãos deles e tente descobrir quem está mentindo. É um pouco estranho que o José, que estava consertando seu carro, e o Henrique, que estava pintando, estejam com as mãos tão limpas, mas eles poderiam ter usado luvas. As mãos e os dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho após ter ficado 3 horas dentro de uma banheira. Quantos tijolos são necessários para completar um prédio? Só um, ele será o último. Um homem queria comprar um carro usado e encontrou um bom que custava R$9.000. Ele o comprou, mas não pagou 1 centavo sequer. Como assim? Quando pagamos uma grande quantia dessas, não usamos centavos. Agora vamos checar se você é bom mesmo em matemática. Consegue escrever 45 usando apenas o número 4? (44 mais 44 dividido por 44). Natan saiu escondido de casa, tarde da noite, para se encontrar com sua namorada. O adolescente pensou ter sido extremamente silencioso e cuidadoso, mas a família inteira sabia de seus planos. Tinham ciência de que o jovem voltaria à meia-noite, então resolveram fazer uma aposta. Quem visse o Natan primeiro, quando estivesse pulando o muro, ganharia a aposta e não precisaria fazer nenhuma tarefa doméstica durante uma semana. Para não adormecer, o pai do Natan ligou a TV. O avô do adolescente se aconchegou na sala e começou a ler um livro. A avó foi para a cozinha preparar uma pizza. E a mãe do Natan foi para o quarto, se sentou no chão e começou a meditar. Qual deles será o primeiro a ver o Natan quando a hora chegar? A mãe do rapaz. Seus olhos estarão ajustados na escuridão e ela verá melhor do que os outros. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um de seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela planejava vendê-lo para a concorrência. A polícia chegou à casa da Vitória, mas a mulher não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os policiais tiveram que retornar à delegacia e providenciar os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher. Além disso, fizeram buscas no veículo e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando estavam prestes a desistir, um dos detetives descobriu onde a mulher havia guardado o cartão de memória. Onde será?
Quando a polícia veio pela primeira vez, ela estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória mudou o penteado. O cartão de memória está dentro de seu coque. Martinho estava dirigindo perto de um ponto de ônibus quando viu 3 pessoas lá. Uma delas era a Mônica, uma mulher por quem ele tinha uma queda. Martinho também viu o Sérgio, seu amigo, e uma senhora idosa que parecia estar sentindo muito frio. Infelizmente, o carro do Martinho só tinha 2 lugares. O que ele deve fazer? Ele deve emprestar seu carro para o Sérgio e ficar no ponto de ônibus com a garota da qual gosta. Assim, o Sérgio conseguirá dar uma carona para a senhorinha idosa e o Martinho terá mais tempo para conhecer melhor a Mônica. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que quis salvar uma bolsa de dinheiro, mas teve que amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Aí, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele voltou a si, o dinheiro tinha sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. O detetive Almeida foi a um parque durante seu horário de almoço para relaxar um pouco, mas algo chamou sua atenção. 3 homens correndo ao redor de um chafariz. Cada um estava gritando: "Ladrão! Pega ladrão!" O detetive ficou confuso. Qual deles era o ladrão? Então continuou observando. Depois de algum tempo, a distância entre os homens encurtou. O detetive Almeida soube na hora quem era o criminoso. E você, já sabe quem é? Se o terceiro homem fosse o ladrão, o segundo precisaria apenas se virar para pegá-lo. O mesmo se aplica ao segundo homem. Então, o primeiro homem correndo é o criminoso. Um banco de uma cidade grande foi roubado. Um investigador policial foi à casa do principal suspeito. Passei muito mal nessa semana. Inclusive, fiquei 3 dias sem sair do meu apartamento. Nem precisei de comida. Minha geladeira está cheia, pode conferir, disse o suspeito, abrindo a geladeira. Mas o investigador percebeu que o homem estava mentindo e o prendeu. Como ele descobriu? Antes de tudo, o pão que está sobre a mesa parece ser novinho. Se o homem tivesse mesmo ficado 3 dias em casa, a geladeira não estaria tão cheia.